Boa tarde, sou o Software Arquiteto da VeloKeep, o meu nome é Rui Pleja. Hoje, nesta sessão, vamos apresentar o VeloKeep Integrator. Como agenda, iniciaremos aqui com uma pequena introdução ao VeloKeep Integrator, conceitos, arquitetura e como subscrever. Depois temos os plugins. Irei falar um pouco da instalação do plugin Primavera V10 e o plugin de Softplan. Depois, a nível da instalação, irei apresentar um pequeno vídeo da instalação pelo Deployment Center da Primavera e a seguir fazemos uma instalação de forma manual que será o VeloKeep Integrator sem o Deployment Center, que é para uma estrutura que não seja RP Primavera. Falaremos também da encriptação dos dados, instalação dos exemplos que nós, VeloKeep, fornecemos, construção de pipelines, mapper, assets, apresentação dos fluxos exemplo, em que aqui vamos falar a base que nós, VeloKeep, desenhamos, e depois iremos fazer a configuração num pipeline que irei mostrar a seguir. Falaremos sobre o auditing e finalizaremos. VeloKeep Integrator. VeloKeep Integrator é uma solução de integração entre sistemas. Serve para integrar o VeloKeep com outro sistema que tenha API. Num futuro próximo também teremos CSV e SCADA. Não só a nível de ERPs, mas também permite integrar o VeloKeep com outros sistemas. Reúne um conjunto de características com flexibilidade, é uma solução capaz de integrar diferentes sistemas ou serviços de forma síncrona. A reutilização permite a reutilização de funções em projetos de integração. A simplificação, integrar sistemas de diferentes softwares e diferentes plataformas da mesma forma, da mesma configuração. Depois temos as questões de segurança, em que o VeloKeep Integrator necessita de conexões em que encripta, neste caso, os acessos aos dados através da API. Depois, as suas APIs das plataformas já têm encriptação de conexões. A transformação e mapeamento dos dados é uma solução que permite qualquer mapeamento, qualquer transformação, e iremos ver a seguir, que não ficamos restringidos aos dados que a API nos dá. Nós podemos, por exemplo, pegar num dado e pegar em dois campos específicos e inserir, por exemplo, o VeloKeep para um só para o campo ou vice-versa. Iremos falar também a seguir. E depois a capacidade de expansão é que é um produto que está sempre em desenvolvimento, está sempre em evolução, e nós iremos lançar também alguns plugins no futuro, que será, como já disse anteriormente, o CSV e o SCADA, que é um dos pontos que iremos lançar. Os conceitos. Nós temos aqui vários conceitos. O VeloKeep está desenhado numa estrutura que é uma pipeline, em que inicia um scheduler, que um tempo, x tempo, inicia, faz um reader, que é, neste caso, o reader é o que vai ler a API, depois faz um mapper, que é o mapeamento dos campos, e depois tem o writer, que é o que escreve no produto destino, e depois o auditing, que também entra aqui na escrita, e depois finaliza o processo, que é o read, mapper e writer. Este é o desenho da solução. Uma pipeline é um processo ou workflow de negócio. Nós iremos falar muito a seguir de pipelines. Eu quero que fiquem com esta informação, porque mais a seguir vão entender qual é o conceito de uma pipeline. Depois temos um handler, que é a tarefa ou atividade do processo de negócio que tem implementação específica, que é um handler faz qualquer coisa. Que é a execução. Depois temos o scheduler, que basicamente é o timing. X e X tempo executa a pipeline.
Pronto, a nível de readers, no Value Keep nós temos estes 3 readers. Os mais usados é o Hashlist Reader e o Full Hashlist Reader. O Hashlist Reader usa uma configuração do Hash7. A seguir vou ilustrar essa mesma configuração, que é definida no ficheiro de hashing. E também já a seguir vou falar o que é o hashing. Pronto. Enquanto o Full Hashlist Reader, ele utiliza o pedido de uma entidade completa. Isto é, se nós estamos a trabalhar, por exemplo, com uma entidade employees, nós vamos pedir, através do Hashlist Reader, nós pedimos certos campos específicos, enquanto no Full Hash nós recebemos a entidade completa. Por isso, nós temos aqui duas formas de ler a API do Value Keep. E depois temos o OData Reader, que iremos ter disponível na próxima versão. Neste momento ainda é um bocado limitado, mas na próxima versão do Value Keep iremos ter esta solução para as integrações. Relativamente ao Primavera V10, atualmente temos o V10 List Reader, que é uma lista, que é um base de uma lista. Basicamente nós criamos uma lista no Primavera e lemos diretamente essa lista. Depois temos o Ad Hoc List Reader, que será uma lista baseada numa query, que nós fazemos a query, criamos a lista no Primavera e dá-nos mesmo a lista que nós queremos com os dados específicos que nós queremos integrar. Depois temos o Full List Reader, que é basicamente o List Reader, mas trazendo uma categoria de informação, traz o objeto completo. Depois o Full Ad Hoc List Reader usa uma lista baseada numa query, mantém-se a mesma estrutura, mas é um pedido à entidade, traz os dados completos da entidade. E a nível de writers, temos o VK3 Table Writer, VK3 User Table Writer. A diferença é que o primeiro é para uma escrita, um insert ou um update. O segundo é para campos ou tabelas do utilizador. Temos que usar este, porque usa uma estrutura diferente. E depois temos o Post Writer, que é usado para operações exclusivas de posting. Apenas métodos de post. Não teremos a questão do put, que é a atualização do registro. Imaginemos que a API apenas funciona com posts, não tem os métodos put disponíveis, temos que usar o Post Writer. Relativamente ao Primavera, temos o V10 Table Writer e o V10 User Table Writer, que é a mesma situação. Uma questão de campos do utilizador e outra questão de inserção diretamente na entidade. Pronto, relativamente ao Value Keep Integrator, o versionamento funciona através de hashing, o tal hashing que eu falei há pouco. O hashing é tratado no Value Keep por 3 campos específicos, que é o Source Hash, Target Hash e o Async. O Source Hash é calculado no pedido de leitura, que é quando nós fazemos um pedido, um GET, vamos obter informação e guardamos o Source Hash relativamente àquele registro específico. Depois o target é quando a sincronização é feita, que nós dizemos que o target toma o valor do source e ficam ambos iguais. E o async é o que controla se o target e o source são iguais. Por isso é que as tabelas usam o controle do async para sincronizar ou não. Mais à frente também vou ilustrar e vou falar mais um pouco sobre isto. Relativamente, neste caso, à nossa integração com o Softplan não nos permite a criação de campos do utilizador e não podemos usar este conceito de hashing. Qual é a diferença? O versionamento em certos RPs é através de data de criação e data de modificação. Existem RPs como o Primavera que nos permitem criar campos do utilizador e nós podemos não utilizar, por exemplo, a data de modificação e data de criação porque há alterações certas necessárias. Vou dar um exemplo. Num artigo, nós só queremos o hashing sobre a descrição do artigo, família, marca, modelo,
etc. E há um pequeno, por exemplo, uma observação em que chega um utilizador, muda a observação e nós não queremos passar a observação para o value keep. E o que é que ele faz? Ele assume que há uma alteração desnecessariamente. Nós, a nível do hashing, nós indicamos quais são os campos que, se forem alterados, vai sincronizar. E com isto limitamos muito o número de sincronizações que são feitas entre o value keep e o RP. Pronto, a arquitetura. A arquitetura desenhada na sincronização é sempre desta forma. Como eu já falei, depois mais tarde com elementos CSV será uma outra arquitetura. Relativamente por API, que é o caso dos RPs, nós temos então um pedido API, iniciaremos com um pedido API, depois temos o cálculo do hash. O que é este cálculo do hash? Onde ele faz o hashing, indica em que preenche no value keep ou no RP o campo source hash, em que ele indica o hashing do registro é este. Depois faz o get do registro, faz o mapeamento, segue para a escrita no destino e depois vai para o audit, em que transforma, depois do audit, há um auditing que será no value keep ou no primavera, que eu também vou mostrar a seguir, em que há uma transformação final de dizer que o target é igual ao source, assim que a sincronização é completa, e o async fica como foi sincronizado. Pronto, que é toma boa de zero. Pronto, a subscrição do value keep é solicitada pelo partner developer. É ao partner que devem ser pedidas a subscrição ao value keep integrator e no caso do licenciamento Primavera, também ao partner tem que ser pedido ao billing da Primavera o plugin, neste caso é o módulo VKInt Value Keep Integrator. Nós atualmente também temos o ERP Softone, que é necessário adicionar no Value Keep a subscrição do add-on Softone. Além, no caso da Primavera, tem o licenciamento neste caso, do Value Keep Integrator, do módulo de licenciamento Primavera e do add-on Primavera V10 Value Keep. No caso do Primavera, são 2 licenciamentos. No caso, por exemplo, do Softone, só existe um, que é da parte do Value Keep. Pronto, vou mostrar um pequeno vídeo sobre a instalação pelo Deployment Center. Pronto, basta abrir o Deployment Center, nós temos uma opção nas configurações de aplicações, temos uma opção que é o Value Keep Integrator. Marcar para instalar. Ele vai fazer a instalação. Depois temos que ir ao licenciamento de Primavera. Selecionar o VKInt, que é o Value Keep Integrator V10. Gravar. Depois vamos procurar atualizações, em que aqui ele vai se conectar ao Value Keep. Se houver uma atualização, instalar a atualização do Value Keep. Ou numa primeira instalação, instalar o Value Keep.
Depois, através do Deployment Center, temos que adicionar o licenciamento à empresa. Aqui é uma confirmação que está instalado. Iremos então abrir o RP Primavera. Entrar na empresa ou várias empresas, dependendo da situação. Iremos então abrir no tab de parâmetros, adicionar o VeloKeep Integrator. Depois a seguir é necessário também criar um utilizador com acesso, com permissões de acesso, neste caso ao plugin VeloKeep Integrator. E será esse utilizador que será configurado no VeloKeep. Assim que iniciamos a sessão com esse utilizador que criamos, iremos ter disponível as listas por defeito de auditing do VeloKeep Integrator. Nós temos duas situações no caso de uma integração com o VeloKeep. Isto é, no caso de uma integração com o VeloKeep com RP Primavera, nós temos dois sítios de auditing, no Primavera ou no VeloKeep, em que nós podemos usar só do VeloKeep ou só do Primavera, dependendo da configuração que iremos ver a seguir. Pronto, isto é uma instalação através do Deployment Center. Através do VeloKeep, que eu vou mostrar a seguir, para o caso do software, é uma instalação manual, através o parceiro, através do Help Center da VeloKeep, poderá fazer download da última versão do integrador. Iniciamos a instalação do integrador, em que possibilita escolher o idioma. Aceitamos o contrato de licença. Ele, por defeito, é uma grande diferença, e já iremos falar a seguir, que é, por defeito, é criado, se for uma instalação manual, é criado na pasta VeloKeep, como podem ver aqui. Se for instalação pelo Deployment Center, é instalado, uma vez que o Deployment Center é Primavera, é instalado numa pasta chamada Primavera. Isto vai fazer diferença a seguir com os workers, o arranque dos workers, que é o arranque do integrador em Windows Background. Portanto, a instalação do integrador. Vamos então concluir a instalação. Demora apenas uns segundos.
E concluímos então a instalação do ValueKeep Integrator. A instalação automaticamente, como viram, é criada numa pasta chamada ValueKeep. Na pasta chama-se ValueKeep Integrator e pronto, esta é a instalação do ValueKeep. E no caso de ser no Deployment Center, a instalação será na pasta Primavera ValueKeep Integrator, em que ele é instalado, como viram há pouco no vídeo, através do Deployment Center da Primavera. Pronto, ele neste momento não me aparece porque já está instalado. Pronto. Relativamente depois da instalação, nós temos a parte da configuração. Eu vou mostrar o configurador do ValueKeep Integrator. Pronto, iniciando neste caso a sessão informativa sobre o Integration Config, nós temos a localização do mesmo. Uma instalação base não tem configurador. Só um segundo. Como podem ver, ela está limpa. Nós temos disponíveis exemplos que estão dentro desta pasta, samples, em que numa primeira instalação o que nós temos que fazer é entrar em cada uma destas três pastas, config, é a configuração, os jar sets, que iremos falar a seguir, os mappers, pronto, e temos aqui uma pequena também solução de uma collection do Postman e umas listas do ValueKeep com a V10, que iremos também já falar a seguir. Relativamente ao config, nós temos aqui várias versões. Temos aqui a versão do ValueKeep V2 com o Primavera V10. Temos aqui com Econ, que ainda não existe o licenciamento, por isso existe aqui, mas não é possível. Temos o Softone, que já existe licenciamento, podem aderir ao add-on do Softone no ValueKeep. O ValueKeep com a V10, que é este que vamos ilustrar, fazemos então a cópia do ficheiro e no config colamos e renomeamos para Integration. Esta é a configuração inicial. Nós podemos ter aqui vários configuradores. Eu recomendo apenas ter um, porque cada instalação deverá ter apenas um integration.config. Uma vez que estamos a configurar o ValueKeep com Primavera, como podem ver, estas pastas não têm qualquer dado, temos que ir ao sample e copiar então os jar sets e os mappers. Neste caso queremos copiar ValueKeep com Primavera V10 e primeira V10 com ValueKeep. Fazemos então a cópia, colamos, fazemos a cópia para os mappers e colamos do outro lado. Pronto. E como solução vamos ter isto aqui que estou a apresentar e isto aqui que vou apresentar. Isto por um motivo que o ficheiro de base Integration Config já tem o mapeamento dos dados sample com base nas pastas. Como vou mostrar a seguir, já tem todo o mapeamento com base nas pastas que acabamos de copiar de um lado dos sample
para a instalação. Pronto. Seguido com a configuração dos dados de acesso. Nós no VeloKeep Integrator, na pasta de instalação, temos disponível um SDK. Este SDK existe para nos auxiliar a criação de configurações sobre neste caso a encriptação das passwords e neste caso do acesso à API, e depois temos aqui um pequeno time schedule. O que é que isto faz? Isto dá-nos isto cria-nos aqui uma timeline em que nós podemos depois configurar, neste caso, no worker ou a seguir no scheduler. Que nós poderemos indicar X em X tempo. Isto ajuda-nos a criar, por exemplo, nós temos já pré-definidos alguns schedulers e nós podemos criar aqui, por exemplo, uma vez por mês ou uma vez por semana, situações que nós não temos por defeito, e damos aqui a possibilidade de ajuda para fazer esta criação. Depois temos aqui também um split period, que é durante a execução de um scheduler, o worker para X tempo até à próxima execução. Por exemplo, imaginemos que temos pipelines de 5 em 5 minutos, ele só arranca com a segunda pipeline depois deste sleep period. Imaginemos que temos sincronizações de 5 em 5 minutos, mas queremos que entre a primeira e a segunda, depois dos 5, demore mais 5, por exemplo. E depois o seguinte é que arranca. Temos de fazer essa configuração. Relativamente à encriptação da password, nos dados sample, nós temos aqui que configurar a password de acesso à V10 e ao VeloKeep. Essa password, no caso da V10, é o utilizador que configuraram. Basta entrar então e inserir aqui a password, copiar e substituir aqui a password. No caso do VeloKeep, têm que solicitar um acesso à API. Este acesso só é permitido em contas Universe, em que vão receber um e-mail, o subscriber, neste caso da conta, vai receber um e-mail do género deste, em que nos tem aqui um client e um secret. Este e-mail da VeloKeep. Pronto, com este client e este secret, nós conseguimos configurar e encriptar a senha do client e do secret. Pronto, agora explicando só aqui o Security Scope, nós temos aqui duas possibilidades. Nós temos neste caso o Current User e o Local Machine. Qual é a diferença? Eu aconselho sempre o Local Machine por um motivo. Imaginemos que a máquina onde estará instalado o VeloKeep Integrator seja utilizada por várias pessoas, e se a encriptação for feita com apenas um utilizador, o VeloKeep Integrator apenas vai desencriptar a password se for aquele utilizador que está logado. Neste caso, se, por exemplo, for o Joaquim a fazer a integração e a encriptar a password, depois o Manuel faz login na máquina, tenta executar ou ver a integração a funcionar e ela não faz a desencriptação e por isso não funciona. E por isso é que existe o Local Machine, que é esta máquina, indiferentemente o utilizador, consegue desencriptar a password que está naquele momento a ser executada na pipeline. Com a substituição dos dados, temos então aqui a conexão feita. Há aqui uma questão. Pronto. Nós temos aqui uma área de vídeos. No grupo do YouTube da VeloKeep.
nós temos aqui uma área de vídeos e estes vídeos, por exemplo, se quiserem ver neste caso em idioma espanhol, nós temos aqui uma área em que explica isto mesmo que eu acabei de ilustrar, como configurar e como fazer download. Pronto, isto está aqui explicado nestes 2 vídeos. Pronto, seguindo então a sessão. Nós temos então aqui o logger. Isto segue uma estrutura, começa aqui com as expressões de conexão. O logger. O efeito do logger é só mais apenas técnico. Nós depois temos a parte do auditing. Este logger é só mesmo em termos de, pronto, mais técnico. Se quiserem ativar, basta pôr isto a true e ele vai criar na pasta de instalação, vai criar aqui uns ficheiros de log. Será um ficheiro de texto em que podemos ver neste caso, o que está a correr e o que é que está a acontecer. Pronto, seguindo. Os schedulers. Os schedulers, como eu falei há um bocado, nós por defeito temos estes schedulers. O default é o valor que vocês querem por default. Todos estão como default, inicialmente. Eu já aqui pré-defini, por exemplo, 2, que é os que eu vou ilustrar já a seguir, em que nós pomos aqui uma vez por dia e 5 em 5 minutos. E depois temos aqui um exemplo que nós damos aqui de um Nightwatch. Todas as noites ele executa, a partir das 8 às 23, ele executa o integrador. Pega nas pipelines e executa durante este tempo. Estes timings, era aqui que eu falei há pouco, estes timings podem ser configurados através no SDK, como eu mostrei há pouco. Nós temos aqui a possibilidade de criar várias soluções e timings de execução do integrador. Ele só integra durante aquele período. Pronto. Depois temos o seguimento das pipelines. Pronto. E aqui é preciso ter atenção que uma coisa uma pipeline pode ser considerada como um conjunto de pipelines. Pronto. Nós temos aqui uma sequência de execução. No caso, vou dar este exemplo. Este dá exemplo. Não faz sentido nós estamos, por exemplo, a integrar os artigos e depois ele dá erro a dizer que falta-lhe a marca ou falta-lhe a família. Por isso isto tem uma sequência. Nós sabemos que para inserir artigos, antes temos que inserir as famílias, subfamílias, os armazéns, as marcas e os modelos. Senão vai dar um erro porque falta isto, falta aquilo e por isso é que existe uma sequência. O que nós estamos aqui a criar e estamos a mostrar, que damos como exemplo, são sequências de execução. Por exemplo, estas são por defeito do Primavera, é mesmo necessário, que é os idiomas e as culturas. Mas isto tem a ver com o Primavera. No VeloKeep, idiomas e culturas é a mesma coisa. Depois temos a parte dos países e as moedas. Isto é necessário porque nós, por exemplo, na solução do RP, podemos ter uma moeda que pronto, normalmente não há necessidade porque nós já temos praticamente todas as moedas que existem, mas pode existir uma que o RP utilize e não exista no VeloKeep. Isto, como podem ver, são tabelas base. Eu vou só avançar aqui um pouco, que era aqui que eu queria chegar. Pronto, isto são tabelas base. As tabelas base que nós assumimos como dados mestre devem ser RP para VeloKeep, que são, por exemplo, os idiomas, neste caso a cultura, que vai para a cultura do VeloKeep, a moeda, que vai para os currencies do VeloKeep, famílias, subfamílias, país, armazém, marca, modelo, artigo, cliente, funcionário, fornecedores e centros de custo. Centros de custo aqui o VeloKeep não tem, e mais à frente vou ilustrar como é que podemos criar, por
por exemplo, uma entidade custom, em que nós criamos uma entidade centros de custo. Pronto, eu queria mostrar que estes são os dados mestres. E estes dados devem ser sentido RP Value Keep. Podem sempre configurar, num caso extremo, uma sincronização bilateral ou até de Value Keep para RP, mas o Value Keep, o RP tem que ser sempre o mestre dos dados. Tem que ser sempre o pai da informação. Pronto. Seguindo, um pipeline é uma sequência de atividades executadas em fluxo, como eu já mostrei. Podemos criar um pipeline, não é só uma execução, mas pode ser uma sequência de execuções. É um processo ou workflow de negócio. Depois, dentro de um pipeline, nós temos também os handlers. Podem ver aqui, por exemplo, o primeiro pipeline tem aqui uma sequência de handlers, que são o que executa outras, neste caso, é uma tarefa ou atividade do negócio que executa uma implementação específica. Isto é, por exemplo, este handler vai executar esta pipeline, este handler vai executar esta, este handler vai executar esta. Consoante uma ordenação que é definida no desenho desta pipeline. Uma pipeline tem vários handlers que os handlers chamam outras pipelines. Isto pode parecer confuso ao início, mas depois de porem a mão na massa vão ver que a potencialidade que isto traz. Porque não faz sentido estarmos, por exemplo, a sincronizar e coisas sincronizar ao mesmo tempo e depois vamos ter, por exemplo, artigos a dizer que faltam famílias ou subfamílias que faltam as famílias, pronto, e tem que ter tudo uma sequência de integração. Pronto, a seguir de um pipeline, em cada pipeline vou apresentar, por exemplo, um pipeline. A estrutura de um pipeline é seguida por um ID, um scheduler, que já indiquei há pouco, pode ser configurado. O worker é a execução no Windows. Por exemplo, isto como é uma aplicação instalada, tenho em background, tenho um processo a ser executado. O scheduler pode ser de 5 em 5 minutos por exemplo, na tarefa agendada no Windows pode ser de mais tempo em tempo vai executar isto. Pronto. Por defeito nós temos sempre o default, que é no momento, exato. Este default é o mínimo 5 minutos e este aqui é o momento exato. No caso de dar erro, nós temos a possibilidade de fazer o break, que é falhar, sair fora, ou o contínuo, que é continuar. Ele basicamente ignora, ele continua, mesmo que deu erro. O caso de se der erro, vai tentar executar outra vez. Nós, por defeito, temos sempre 3 vezes. Se for uma situação específica, eu recomendo sempre meter o 0, porque não vale a pena estar a fazer vários pedidos, vai falhar. Depois, no caso do erro específico, sai fora. Depois temos aqui a tag, que é a tag que vai para o auditing da pipeline. Eu mais à frente também vou mostrar o auditing e vamos ver que podemos aqui dar o nome. Pronto, nós demos esta nomenclatura porque achamos que quem olha percebe logo o que é que está a acontecer, que é uma sincronização do Primavera V10 para o Value Keep 3 das peças. Pronto. E aqui, se está ativo ou não, nós temos duas possibilidades. Ativar uma pipeline, que é esta aqui, ou ativar uma sequência de pipelines, que será a sequência completa. Por exemplo, a sequência completa. Ele vai sempre executar a sequência. A pipeline pode estar desativa, mas ele executa na mesma porque está dentro da sequência e a sequência está ativa. Por exemplo, se executarmos esta pipeline, ele vai executar então as famílias, subfamílias,
armazéns, marcas, modelos e peças. Seguindo a estrutura, depois temos o processo de integração, e é aqui que nós vamos explicar como é que é a configuração de um processo de integração. Como eu já expliquei, o processo de transformação de dados é definido na configuração da pipeline, que já vou explicar mais a seguir, e o handler seguinte ao da leitura é o generic mapper, que é o que chama o mapper. Também já vou mostrar a seguir. É isto aqui mesmo. Nós temos aqui a estrutura de uma conexão, que é esta mesmo aqui. Temos aqui a origem dos dados. Este aqui é um campo apenas descritivo. Nós assumimos, por exemplo, que o Primavera V10 ou V10 podia ser aqui Primavera V10. Isto é apenas um descritivo que depois vai para que reutilizaremos no mapeamento. Pronto, depois temos aqui o from API, é de onde é que ele vem. Nós inicialmente, logo no início, configuramos aqui a conexão. Ele aqui vai buscar a conexão de onde ele vem. E depois temos também a conexão para onde ele vai, que é neste caso, é o sentido Primavera RP Value Keep. Pronto, como está aqui, from API, a conexão. Depois temos a base de uma estrutura, de uma integração com o RP Primavera. No caso do software é diferente, eu já vou mostrar a seguir. No caso do Primavera, nós temos, até posso meter aqui ao lado, que assim explico os dois ao mesmo tempo. Nós temos, basicamente, aqui algumas diferenças. Quais são as diferenças? Numa estrutura Primavera, nós trabalhamos com listas. Nós temos que ir ao RP Primavera, criar uma lista e depois mapear a lista para o Value Keep. No caso, por exemplo, do Softland, nós dizemos qual é a entidade neste caso da API. Por exemplo, ele constrói o URL, neste caso um pedido REST, em que constrói o URL e que vai buscar a entidade, por acaso aqui, armazém. Logo, como podem ver, não existe um hashing file. É a grande diferença que muda aqui, porque não tem versionamento, não tem a possibilidade de criar campos do utilizador, e o versionamento aqui será por data de modificação do registro. Pronto. A única diferença de uma integração Primavera RP Value Keep, RP Primavera com Value Keep Softland é mesmo esta. É a questão do hashing não se aplicar ao Softland. Pronto. Depois o mapping file é exatamente a mesma situação. Muda aqui a questão das listas. Vou mostrar a seguir os exemplos que nós temos, os sample que nós temos no integrador. Já damos aqui vários exemplos em que nós podemos, para o caso das peças, nós já damos aqui, neste caso ao partner, a query que deve criar na lista no RP Primavera. Eles no RP Primavera, nós temos já aqui, eu por acaso já tenho aqui criado, nós temos já aqui a query, substituir a query, e dá aqui os registros do Primavera que vão ser utilizados para mapeamento para o Value Keep. Pronto, isto é muito importante porque o RP Primavera, nós não acedemos a entidades, acedemos a listas. E a integração é feita com base de listas. Pronto, é a grande diferença enquanto no Softland ou outro software que tenha uma API aberta,
por exemplo, o SCADA, etc., será a nível de entidades. Aqui não, aqui é listas. Nós temos que, no RP, temos que criar as listas e, neste caso, o partner developer cria as listas no RP e depois o integrador consome as listas, faz mapeamento, hashing e envia para o value keep ou vice-versa. Pega no value keep e envia para neste caso, o RP Primavera. Pronto, depois temos a questão do hashing. Nós aqui temos uma forma de alterar, se imaginemos que não queremos usar este nome. E nós por defeito temos 3 nomes, que é o Source Hash, Target Hash e o Async, mas nós conseguimos mudar os nomes. Neste momento, eu estou aqui a alterar por um simples motivo, é que na lista do Primavera, das peças, não queria ilustrar, neste caso, não queria ilustrar aqui o nome CDU-Source Hash. Pronto, se tivesse, como é um campo de utilizador, se eu tivesse aqui CDU-Source Hash, este campo aqui, esta linha podia ser apagada. Não há necessidade, porque ele por defeito usa aquele nome. Se nós mudarmos os nomes, sim, temos que colocar aqui a dizer que o hashing field é o source hash. Ou, por exemplo, se puséssemos outro nome, por exemplo, em outra linguagem, origem, hash, por exemplo. Na lista tínhamos que meter lá origem hash. Pronto. O hashing file é construído neste caso é Primavera, estamos a falar das peças. É construído desta forma, ele está a aceder ao Primavera e como isto é sempre, relembrando aqui a estrutura, nós estamos a fazer origem ao RP, o destino é o value keep. Neste sentido, o hashing é sobre a origem. Se fosse ao contrário, era value keep a origem. Neste momento estamos a falar de Primavera a origem. E nós damos aqui um exemplo de como obter, indicaram aqui os campos que nós queremos fazer o hashing no Primavera. Por exemplo, se eu chegar a um artigo, mudar o código de barras, ele sabe que tem que ser usado value keep. Se eu mudar um campo que não esteja aqui, ele ignora e assume que não houve alteração ao registro. Se nós fôssemos por uma metodologia de data de modificação, ele integrava e não ia mudar nada. Neste caso ia chegar ao value keep, não ia mudar nada, ia integrar os mesmos registros. Portanto, não ia fazer nada. Por isso é que existe uma estrutura de hashing que é para nós conseguirmos identificar quais os campos que nós queremos assumir que é uma alteração de registro. E não sempre que modifica qualquer coisa, manda tudo outra vez e integra. Pronto. Seguido, nós temos então aqui o mapping file. Vou mostrar um exemplo do mapeamento. A seguir, mais à frente eu vou mostrar as potencialidades dos mappers. Caso das peças. Pronto, um exemplo do mapeamento. Nós temos aqui indicado que, como isto é sentido RP value keep, o que nós temos que indicar é o destino vai buscar a origem este valor. O primeiro é sempre o destino. O destino vai buscar a origem. Por exemplo, neste caso, a parte key, que é a chave e é obrigatório no value keep, vai buscar o campo artigo, que é a chave do RP Primavera, no caso dos artigos. A descrição vai buscar o campo de descrição, o complementary description vai buscar a descrição complementar, o barcode e código de barras, o family, a família, brand, etc, etc, etc.
Temos aqui também o default warehouse, o armazém sugestão. Se não tiver preenchido, nós depois conseguimos criar, porque é obrigatório no VeloKeep, nós conseguimos criar expressões. Mais à frente vou fazer vou passar uma visão sobre isso. E também temos aqui a possibilidade de ir buscar variáveis ao integration config. Por exemplo, nós aqui dizemos que vamos buscar uma variável da pipeline, que é o from type, que é aquele from type que definimos. E quer dizer que naquela integração, o campo external version no VeloKeep vai estar preenchido como, neste exemplo, V10. E nós, no VeloKeep, conseguimos ver que a versão daquele registro é do RP V10 e não do VeloKeep, por exemplo, um exemplo. Como pode ser um enumerável, pode ser pronto, isso depois pode-se criar expressões, etc. Pronto, depois do mapeamento temos aqui a indicação de para onde ele vai. O from type e o to type são apenas descritivos, servem para descritivo da pipeline. Depois temos o to API, que é a ligação, é o de para, basicamente, e aqui a ligação ao VeloKeep está definido em cima. Depois temos aqui duas situações, que é, neste caso concreto, eu peguei neste caso concreto para mostrar, por exemplo, no VeloKeep, a criação de um registro, por exemplo, de uma peça, é este aqui. E a edição é este aqui. Por motivo, porque a parte no VeloKeep é uma peça, mas tem extensão de inventário. E por isso, para criar a extensão, tem que se criar através deste módulo aqui, que é o Inventory Parts. Pronto. É a grande diferença aqui. Existe também a possibilidade de indicar que para uma criação, para um post, que é a criação, usa este método, mas para uma alteração, um put, vai usar este. Pronto. O VeloKeep Integrator já tem esta possibilidade de nós definirmos onde é que ele faz onde é que ele faz o post, onde é que ele faz o put e o delete também. Depois tem aqui a questão de a chave, indicar qual é a chave da entidade. Por exemplo, ele antes de fazer o put, ele vai fazer um get, neste caso pela chave. Por exemplo, aqui vai pegar na peça, vai fazer o mapeamento, vai indicar que o party key, como está aqui definido, vai indicar que o party key é o artigo, vai pegar no artigo e vai procurar a chave daquele artigo no VeloKeep. Se existe, ele faz o put. Se não existe, ele faz o post e insere um novo artigo. Pronto, a configuração é tão simples como isto. Numa fase inicial podem achar complicado, mas vão ver que nós temos vários exemplos. Basicamente nós temos aqui já qualquer integração, os nossos exemplos praticamente levam a todo o tipo de integração. Pronto, e depois aqui, esta é a configuração inicial, em que ele faz a conexão inicial da pipeline. Neste caso, ele está a ler, como eu falei há um bocado, nós temos vários tipos de leitura. Temos aqui volto a indicar que nós temos aqui, por exemplo, estamos a ler ORP, temos aqui o Ad Hoc List Reader, que é através de uma lista SQL. Pronto, é esta lista aqui, que eu já mostrei no Primavera. Aqui, é esta lista de artigos. Ele vai ler esta lista. Ele vai ler esta lista. Pronto, depois, no handler seguinte, ele vai fazer o generic mapper, que é isto, é reutilizar o mapping file. Ele vai transformar os dados, vai pegar no ficheiro de mapping e fazer a substituição, construir o objeto, e depois vai inserir no VeloKeep, que é, como eu já expliquei, existem vários métodos de inserção no VeloKeep, que é o Table Writer, o User Table Writer, que é para tabelas e entidades de utilizador, e existe o Post Writer, que é só para métodos do tipo Post. Isto, como falo, que existe mais que um,
existe input, normalmente vai ser sempre este VK3 table right. Pronto, mas existe uma possibilidade de só post. Pronto. E depois, seguimos a seguir, e eu adicionei mais um. Se vocês forem ver ao sample, apenas temos o V10 Auditing, que vai popular o auditing da integração, que é depois de inserir no Value Keep, neste caso que é RP Value Keep, depois de inserir no Value Keep, vai criar um registro aqui no auditing da primavera. E eu adicionei a seguir o auditing no Value Keep. Com isto vamos ter dos dois lados, apesar de ser uma integração primavera Value Keep, por defeito nos sample nós dizemos sempre, guardamos sempre na origem dos dados. Na origem fazemos, neste caso, na origem fazemos o auditing, mas nós queremos dar aqui também a potencialidade de ter um só sítio. E nós não necessitamos, nós podemos apagar o auditing, neste caso do RP, e ter só o do Value Keep. Ou manter os dois. Depois, com base neste caso, quem fará esta configuração decidirá onde é que quer. Nós, por defeito, como eu já disse, damos sempre a origem do auditing. Eu recomendo usar sempre o Value Keep como destino do audit. Pronto, eu neste caso até vou fazer os dois e depois vou mostrar de um lado e do outro. Pronto, e no final faz então o hashing. O hashing tem que ser na origem do registro, porque se ele está a integrar RP para Value Keep, ele vai buscar uma lista do RP, por isso tem que fazer o hashing no RP. Se fosse o contrário, era exatamente o contrário, ele fazia o hashing no Value Keep. Pronto. E para o caso do Softland, ele não tem o processo de hashing. Ele faz apenas o registro e existe aqui um auditing. Pronto, não existe o processo de hashing porque não há hashing ali. Aqui existe um postback que é apenas para atualizar o registro, que é uma questão diferente. Pronto. Neste caso, dou um exemplo das peças. Posso dar aqui um exemplo, vou dar aqui um exemplo do sentido oposto, neste caso V10 Value Keep. Agora vou dar Value Keep do Value Keep para o V10. Vou utilizar, por exemplo, os consumos. Pronto, a nível dos consumos, como podem ver, o registro é feito no Value Keep e depois integra na V10. A configuração, isto aqui fica um bocado só para melhor leitura. Vou pôr isto tudo alinhado, só um segundo. Pronto, como podem ver, temos na mesma o front type, o from API, o from entity keys, neste caso, como está a pedir a uma entidade, precisa da chave da entidade e por isso temos que definir qual é a chave. Neste caso estamos a buscar os consumos, indicamos que a chave dos consumos é esta e depois, como os consumos têm a particularidade, é company dependent, é por empresa, nós no Value Keep podemos ter várias empresas na mesma subscrição, nós temos que indicar qual é a empresa e temos que não só também indicar que o registro é company dependent. Há outros mais à frente que não necessitam disto, que eu depois poderei ilustrar algum, mas existe a necessidade para indicação se este registro é company dependent ou não. Porquê? Porque nós podemos, neste caso, estamos a passar um registro do Value Keep, estamos a buscar um registro ao Value Keep e temos que indicar qual é a empresa. Estamos a ir buscar os consumos. Por exemplo, nesta situação estamos a buscar esta empresa. Pronto, depois temos o hashing file e o mapping file. Vou ilustrar. Vai ser equivalente ao que mostrei anterior, mas com a particularidade que a origem vai mudar.
Pronto, neste caso a origem será o primavera, e por isso dizer que o campo ID do primavera vai buscar o ID neste caso do value keep. O tipo de documento, nós estamos a definir aqui um default value. Eu já à frente vou mostrar todas as funcionalidades do mapping. Neste momento só estou a mostrar a nível de configuração. A referência será o Work Order Key, que é o Work Order Report Consumption Key, que é a chave do consumo. A moeda, o currency, a data, o report date, o câmbio, o exchange rate, observações, remarks, e depois temos aqui a possibilidade de definir linhas, porque um consumo é o cabeçalho e as linhas, é um documento. Neste caso, é criado um documento interno no Primavera. Está aqui. É criado aqui um documento interno no Primavera, em que é definido que a chave será do documento, será o tipo de documento, a série e o número do documento, que está definido no mapping. Pronto. E a entidade, o ID da entidade será o ID, que é o ID que com o registro do consumo terá o mesmo ID que o value keep. Pronto, depois este é o sentido oposto, que é, neste caso, que é value keep para o Primavera, em que segue no mesmo processo de mapping, que ele vai ler o mapping file, fazer a substituição do mapeamento, depois vai escrever no Primavera o V10 Table Writer e o V10 User Table Writer, é a mesma situação que o value keep, tabelas do utilizador ou uma entidade. Neste caso, como é uma entidade, é o documento interno, não será o user table. Depois vai fazer o auditing no Primavera. Ele faz, por defeito, como eu já disse, nós indicamos o auditing apenas na origem. Como isto a origem é value keep, nós estamos na origem, mas podem o fazer o contrário. Como já disse há pouco, ter o contrário ou ter nos dois sítios. Que eu, neste caso, pronto, já ilustrei um bocado, eu recomendo sempre ter no value keep. Pronto. E no final irá fazer o hashing no value keep, que é a origem. É no value keep que estará o campo, neste caso o CDU source hash e o CDU, neste caso no value keep não é CDUs, é custom source hash, custom target hash e o custom I5. Pronto. A nível de mapper, antes de irmos a um exemplo de integração, a nível de mapping, nós temos estas funções. São estas aqui. Por exemplo, o default value, como eu ilustro aqui, o default value é nós indicarmos com um campo, poderá ser, por exemplo, o isActive será sempre true. Por exemplo, ou pode ser isActive, não só por um default value, mas pode ser por uma condição também. Eu posso mostrar a seguir como o fazer. Pronto. Existe o default value, tem o pipeline variable, como eu mostrei há pouco. Nós conseguimos dizer que um registro, deixem-me ver, nós podemos dizer que, por exemplo, neste caso, o external ID vai ser a pipeline variável que nós temos no front type. Por exemplo, nós podemos indicar que, neste caso, está errado, isto devia ser o external version e aqui o external ID estava trocado. Pronto. O external version pode vir da pipeline que vai buscar o registro front type. Neste caso, V10. Pronto, um exemplo. Temos também o ignore an update, isto é, aquele campo, caso haja um update, ele não vai fazer update. E nós normalmente usamos isto para o caso das chaves, porque as chaves não podem são únicas e não podem ser editadas.
no caso de, por exemplo, do cost centers, que é o exemplo que iremos fazer, ilustro aqui, ignore an update. Que ele sempre que a chave não pode ser editada, e mesmo no RP, por exemplo, no caso dos centros de custo, a chave não pode ser editada, é única. Pronto. Se quiser uma nova chave, tem que criar um novo registro. Pronto. E não faz sentido ele tentar fazer um put de uma coisa que não é possível editar. Pronto. E por isso existe a configuração de ignore an update. Mas também temos o caso, por exemplo, de um registro que nós não queremos editar. Por exemplo, nos centros de custo. Se o ano definimos que o centro de custo trabalha no ano, por exemplo, 2020, em 2021, neste caso, pronto, vou ser mais atual, no ano 2023 e no ano 2024, não queremos que este campo seja editado, mesmo que no RP seja editado. Isto é, mesmo que exista em paragem, nós não queremos que ignore esta alteração e criamos então aqui o ignore an update true neste registro, e ele mesmo que no RP, efeitos DASHI, ele valide, houve uma alteração, mas chega aqui, não altera nada porque está no mapeamento a dizer para ignorar. Nós temos também essa possibilidade. Depois temos o isUserField, que é para o caso dos campos do utilizador, é obrigatório definir, então é que neste caso a inserção dos registros e a atualização é diferente de um campo normal de uma entidade, e por isso nós temos que definir se é um campo de utilizador ou não, tanto no sentido RP ValueKeep como o ValueKeep RP. Depois temos também o isEnumerable. Isto é o caso de, por exemplo, um documento em que temos o cabeçalho e as linhas. Por exemplo, dou exemplo, por exemplo, no caso do trabalho, por exemplo, nós temos aqui então o cabeçalho e depois criamos aqui uma área de linhas, em que nós indicamos aqui que é um enumerável, que é uma sequência, que é, neste caso nós aqui estamos mesmo a dizer o ID, que vai o ID do ValueKeep, mas podíamos não criar este campo e ele ia assumir isto no caso do sentido ValueKeep para a V10, ele aqui ia pedir o ID, no sentido contrário ele usava a sequência do ValueKeep. Pronto, neste caso pronto, tínhamos que definir aqui um valor, por isso criado aqui o ID da linha do ValueKeep. No sentido contrário, se quiséssemos passar, por exemplo, um registro, um documento, por exemplo, o documento de outros custos para o ValueKeep, vinha do RP para o ValueKeep, nós tínhamos a possibilidade aqui de não criar as linhas, porque ele usava a sequência já do ValueKeep para o registro de linhas. Pronto. O isEnumerable, que é o caso de ser um registro, neste caso é um array, um filho com vários registros. Pronto, e depois temos os expression value. Nós aqui conseguimos, eu dou aqui um exemplo, o arroba from underscore, o nome do campo, arroba. Nós aqui conseguimos chamar campos que vêm mapeados. O from underscore, qualquer coisa é buscar, é usado para a pipeline variable. Para a expression value, nós temos que ter o arroba no final. Isto é um requisito para saber quanto é que acaba o nome do campo. Para o outro não, porque nós já definimos que é pipeline variável. Em que nas expressões temos a possibilidade de fazer, exemplificar, por exemplo, no caso, por exemplo, das marcas. Para o campo de descrição, fazer aqui, por exemplo, uma condição. Se o campo de descrição, neste caso é uma integração de primavera para ValueKeep. No caso da descrição, por isso é que está em português, se fosse ValueKeep aqui aparecia descritos. No caso da descrição, for aspas, sem texto, ele vai meter o código, mete o código, que é o que ele tem aqui. Vai meter o código
do modelo. No caso de ter descrição, meta-descrição, nós conseguimos criar aqui condições. E até podemos fazer, se for null, ficar true, se for false. Nós podemos também aqui fazer concatenações sobre outros campos que vêm de mapeados. Também há outra forma de concatenar campos. No caso de... Vou mostrar aqui um exemplo. No caso dos employees, nós temos aqui uma solução. Pronto, nós indicamos que o primeiro campo é um default, é underscore, no caso do employee, e a seguir mete o funcionário e vai ficar underscore e o que vem do código do funcionário. Isto é um exemplo de uma... Basicamente, nós dizemos que vai fazer um mapeamento entre vários campos. Mas aqui nós temos a possibilidade de fazer duas formas. Concatenação, sem criar aqui um array de campos a correr, nós indicamos mesmo que são estes campos. É exatamente a mesma forma. No caso da concatenação há aqui várias possibilidades, mas o Expression Value traz aqui mais possibilidades além disto. Por exemplo, podemos fazer expressões matemáticas, como cálculos. Imaginemos, no caso do Softone, existe uma área em que, por exemplo, só nos dá o preço final, não nos dá o preço unitário e tem que se ir buscar o preço unitário da peça, no caso de um documento, do artigo, neste caso, no caso de um documento, e tem que se fazer o cálculo da quantidade a dividir por o preço final para saber o preço unitário, etc, etc. Nós podemos fazer aqui expressões matemáticas, conseguimos também fazer aqui, neste caso, ifs, cases, conseguimos, eu vou ilustrar só um segundo. Isto tem um ecrã a menos e por isso complica-me aqui a vida. Só um segundo. Vou mostrar aqui as expressões matemáticas possíveis. Pronto. Quem perceber um pouco de C#, requer aqui um conhecimento, nós temos todas estas expressões matemáticas que são possíveis. Como podem ver aqui o upper, neste caso o lower também, meter tudo em minúsculo, meter tudo em maiúscula. Conseguimos também, por exemplo, imagina que vem um número transformar em texto. Fazer o trim, apagar os espaços entre o que estão naquele objeto. Por exemplo, no RP vem com espaços, no VeloKeep nós queremos ter espaços, no caso das chaves faz sentido. No caso de um split, nós podemos dar isto. No caso, por exemplo, como todos sabem, o VeloKeep tem um problema com o ponto nas chaves. Nós podemos fazer o split do ponto para o underscore, no caso das chaves. Temos aqui imensas possibilidades, como mudar, por exemplo, o primeiro, o último caractere. Temos aqui também fazer condições, comparações, verificar se contém qualquer coisa, fica a true ou false, fazer condições desse estilo. Pronto, existe esta possibilidade de que ele interprete. Por exemplo, como podem ver, a nível de expressões, o integrador é bastante evoluído. Pronto. Não esqueçam, é sempre que queremos usar um campo que vem do mapeamento, nós temos que indicar @from_ e o nome do campo, que eu aqui identifiquei como X, e fechamos com o @. Pronto, a nível dos JAR-sets, quando eu identifiquei inicialmente os JAR-sets, pronto, nós temos mais do que estas. Eu indico já a seguir, por exemplo, todos os pipelines possuem uma chave de hashing com campos de utilizador, que é o source hash, o target hash e o async. E um fecheiro,
que na configuração nós definimos, que é em formato JSON, existe aqui uma configuração do que vai trazer. Por exemplo, neste caso, identifico aqui o algoritmo, pode sempre que ignorado, se nós não preenchermos, vai ser o MD5. Pronto, que é um algoritmo base, mas se por algum motivo quiserem trocar ou não acharem confiante, podem definir outro, por exemplo, o hash file tem um máximo de 20 caracteres, o hash 7, por isso podem mudar o algoritmo, se não gostarem do MD5, eu por defeito usei este. Depois o Basicity identifica a entidade base, que é a tabela principal, que é uma definição obrigatória. Por exemplo, neste exemplo, nós estamos a indicar que vai, no caso que isto é RP Value Keep, vai à tabela artigo, está um pouco escuro, vai à tabela artigo, nós indicamos que a entidade é artigo e vai buscar, então, vai fazer hashing através destes elementos aqui, dos atributos. Quem define aqui que atributos que constituem a chave de hashing. Se algum destes atributos for modificado, então o registro é assumido que é para integrar. Pronto. Depois temos aqui o link entities. Isto acontece para entidades relacionadas, por exemplo, no caso, por exemplo, de uma ordem de trabalho. No caso de uma ordem de trabalho, no caso de, por exemplo, identificar aqui, só um minuto, no caso de uma ordem de trabalho. Nós temos aqui várias ligações. Isto porquê? Porque o estado da ordem de trabalho, na entidade, aparece um código, mas nós queremos não apresentar o código. Nós queremos apresentar a descrição. Por exemplo, nós queremos fazer uma integração queremos enviar, por exemplo, ordens de trabalho para o RP, nós queremos enviar a descrição. Nós precisamos aqui, por exemplo, fazer o link, quem percebe da programação sabe que isto é um join, fazer um join de uma tabela com uma segunda tabela auxiliar onde vai buscar o que é aquele registro através da chave. Por exemplo, vai buscar o estado, vai buscar, por exemplo, o funcionário, o equipamento, a descrição do equipamento, vai buscar, por exemplo, a localização, vai buscar, por exemplo, também, neste caso, o funcionário, o cliente, o responsável, que era o funcionário. Pronto, isto tudo é necessário. E temos também a possibilidade de fazer o filtro, que só vai buscar em caso desta situação. Por exemplo, no caso do responsável ser o Rui Pleasure, por exemplo. Nós podemos fazer hashing e só vamos sincronizar os que têm hashing feito. Pronto, por isso é que aqui indico que também existe a possibilidade de condições de filtragem aplicadas. Depois temos aqui uma informação que é, aqui, se quisermos mudar os nomes dos atributos, nós podemos mudar. Ele, por defeito, como eu já indiquei, ele utiliza, neste caso, como isto é sentido value keep para, no caso de Mote, é sentido value keep para o RP, será custom underscore source hash, target hash e 5. Nós podemos aqui no mapeamento no mapeamento, no hash 7 e escolher, por exemplo, qualquer um dos call centers, quero o exemplo tal. Por exemplo, indicar que não queremos usar aquele, queremos usar este. Por exemplo, podemos alterar a nível do hashing. E, pronto, seguindo.
Pronto, aqui a apresentação dos fluxos eu já fiz. Estes são os fluxos que nós assumimos como dados mestres. Nós indicamos sempre que dados mestres têm que ser o RP a mandar neles. Por isso, as integrações todas devem ser feitas no sentido dos dados mestres, que é sentido RP, value keep, e não obrigar o RP a receber alterações sobre estes dados mestres. Pronto. A nível de registros de consumo, nós temos este fluxo, que é, nós idealizamos que esta é a melhor forma, que é, por exemplo, no registro de consumo, o técnico cria a ordem de trabalho em curso, registra o consumo de material, neste caso sem preço, nós queremos retirar os preços por causa do ERP, que deve haver o controle de preços. O registro é conectado para, neste caso, o ERP. O ERP obtém o registro sem preço, com ligação a stocks, calcula o preço e depois o ERP vai atualizar o registro no value keep. Neste caso, o ERP vai atualizar, não. O integrador assume uma alteração ao registro e vai atualizar no value keep. Esta mesma integração está feita já de sample. Desculpa. Esta integração está mesmo já feita de sample. Está aqui dos consumos. Está mesmo aqui o registro de consumos. É feito o registro e depois existe um segundo pedido que vai atualizar, como podem ver, value keep ao RP e depois do RP ao value keep vem atualizar o registro e indicado também que não pode alterar porque o registro já está integrado. Pronto, já existe este fluxo nos dados base. No registro de custos, uma vez que isto não leva aqui a gestão de stocks, nós fazemos aqui, de custos diversos, nós fazemos aqui o value keep, insere no RP, o técnico, no telemóvel ou no value keep, insere o registro, grava e ele sincroniza. No caso da mão de obra, a mesma situação. Passamos agora então à construção de uma pipeline. Aquela inicial em que eu indiquei que, por exemplo, no caso dos centros de custo, que é uma entidade que no value keep V3 não existe, mas temos a possibilidade de criar entidades custom em que poderemos então criar essa entidade. Eu, por defeito, já fiz... Um minuto, vou dar aqui só o perfil. Pronto, eu por defeito já fiz aqui a criação de entidade. Vou ilustrar. Nós criamos aqui uma entidade chamada Cost Centers, em que como descrição temos o description e como título Cost Center. Pronto. E se caso fosse uma companhia dependent, nós pescávamos aqui, quer dizer que isto não era partilhado, era empresa a empresa. Como estamos os centros de custos que queremos partilhar entre empresas, não faz então este sentido. Pronto, esta entidade foi adicionada aqui no Parting e Inventório e criado os campos. Desculpa. Criado aqui os campos, então, que o ERP, neste caso, tem. Pronto. No ERP temos aqui os centros de custos com a seguinte configuração. Com a seguinte configuração. O centro, código, o ano, a descrição, o tipo de conta,
a validade de até, se está ativo, e depois tem aqui a questão do hashing. Como ainda não sincronizou, não tem nada a sincronizar. No caso do value keep, eu apenas estou a considerar trazer o ano e o tipo de conta. Eu vou... Vamos então à configuração do mapping. Existe por defeito aqui, se quiséssemos criar um novo, nós poderíamos criar dentro de uma destas pipelines, ou criar até uma nova. Eu vou criar uma nova só para exemplificar como não é difícil. Podemos criar aqui uma nova, Controlling Tables, vou dar outro nome, Cost Centers. Session. Pronto. E aqui vou apenas ativar então. O que é que eu aqui estou a criar? Basicamente um pipeline que vai chamar o pipeline do Cost Centers. Ou podia diretamente ir ao Cost Center a ativar, mas não faz sentido, que ele pode ser usado numa outra sequência de pipelines. Portanto, eu aqui criei uma sequência chamada Cost Center Session. Eu acho que é a forma, indico que é a forma correta de nós criarmos pipelines, é criar sequências de pipelines e, por exemplo, neste caso, vou chamar então esta que já estava feita aqui. Pronto. O que é que faz esta pipeline? Então, demos num ID que foi o V10 VK3 Cost Centers, que é vamos ao RP buscar os centros de custo e passá-los para o value keep. O scheduler da pipeline original é o default, mas poderíamos meter aqui every 5 minutes, por exemplo, da original. Mas o que ele vai usar é o scheduler da pipeline, da sequência de pipelines, que vai chamar esta. Ele vai usar o scheduler. Vai usar este scheduler. Este aqui, que está o default, mas eu vou meter o every 5 minutes. Pronto. Pronto, iniciando então esta configuração, todos os 5 minutos, a indicação que vai para a pipeline será esta, V10 VK3 Cost Centers. Pronto, no handler 1, a primeira situação da pipeline será o reader, que é aquela situação do reader, mapping, writer. No reader nós vamos então à configuração, ele vai ao V10, conexão ao V10, vai buscar a lista que vamos já criar, que é aquela que eu apresentei. O campo-chave da lista é o centro. O hashing será o source hash. Se não pusesse, mais uma vez, se eu apagasse isto, o campo tinha que ser o CDU _ source hash. Como na lista eu meti logo source hash, não faz sentido. Também é um exemplo que podem mudar os nomes como quiser. Pronto, depois do hashing file, já lá vamos então iniciar então com a lista. A lista foi configurada aqui, a lista é esta. Para um elemento mais técnico, podem simplesmente abrir o SQL e executar para ver a lista, construir a lista através de uma lista SQL. Podem construir aqui. Lá está, isto também tem uma vantagem. Vocês podem construir os dados, não apenas pelo mapping, mas também pela query SQL. Podemos aqui concatenar, fazer todos os mapeamentos que queremos. Pronto. Como ali disse, tive que alterar o nome porque aqui tem source hash, mas se eu aqui fizesse isto, já não precisava de ter aquela linha ali.
Pronto, eu não vou alterar nada, só estou aqui a ilustrar. Temos que também definir que o i5 tem que ser 0 porque é para sincronizar. Se ele tivesse a 1, é que já foi sincronizado e não era para sincronizar. E esse i5, mais uma vez eu digo, é construído através de estes dois campos. Estes dois campos têm que ser iguais para o i5 estar a 1. Quer dizer que o hashing da origem com o hashing do destino são o mesmo. Sendo o mesmo, quer dizer que foi sincronizado com sucesso. Pronto. Este é o formato de hashing entre o RP e o VeloKeep, o VeloKeep é RP. Pronto. Para formatos que não têm, para soluções que não têm hashing, será por, neste caso, será por datas de modificação, etc. Ou criação, como assim entender. Pronto, aqui construímos a query, criamos uma lista, temos aqui a lista está aqui, e agora vai ter que integrar esta série de registros, são 30, para o VeloKeep. Vamos então ao dado de configuração, está aqui a lista feita, com a chave centro, volto a ilustrar que a chave é o centro, aqui é o código, que é construído através do ano com o código centro, fica 2001_11.11.001, etc. Nós podemos aqui também fazer concatenações sem ser do lado do mapping. A questão das listas é mesmo isto. Nós temos também na query, podemos fazer todo este tratamento e não precisamos de o mapper ou fazer no mapper. A decisão cabe à pessoa que está a fazer a integração decidir se faz na lista ou se faz no mapping. É exatamente a mesma coisa. Pronto. Depois tendo a lista, a construção da lista, como já viram num vídeo anterior, tinha a criação de listas. Nós temos aqui a possibilidade de criar listas. Podemos aqui criar listas, editar listas existentes. Por defeito, como eu já disse, nós já temos as listas. Nós já temos as listas no momento em que instalamos o VeloKeep, o plugin VeloKeep Int, ficamos logo com estas listas de auditoria. Audit que eu vou também mais à frente falar. Pronto. Temos então aqui a lista de cost centers, agora seguindo com a configuração. O campo de hashing será o source hash, ou se caso, mais uma vez digo, se na lista tirasse source hash, me pusesse origem hash, aqui tinha que pôr origem hash. É o campo de hashing que ele vai usar. Pronto. Depois do hashing file, vamos então configurar o hashing file. O hashing file será criado aqui, criamos este fecheiro, em que definimos os campos que queremos fazer hashing. Tal como eu já disse, a query foi feita pelo ano, descrição, tipo de conta, etc. E os campos de hashing são apenas estes, porque eu, por exemplo, o válido não vou passar, mas podia passar, não vou passar neste exemplo. Vou passar apenas estes. Apesar de estar na lista, não estou a integrar. Isto também dá um exemplo que não precisamos de integrar todo o tipo de campos que existe. Pronto. Nós temos aqui então um fecheiro de hashing feito. Como está tudo diretamente na entidade, não precisamos então do link, que era os joins com outras tabelas. Depois do hashing, temos então o fecheiro de mapping. O fecheiro de mapping é aqui que vamos dizer que o campo de um lado toma o do outro. Nós temos aqui duas hipóteses. O fecheiro de mapping é obrigatório, sempre, mesmo que os campos sejam o mesmo. Temos que fazer este, é aquele. Mesmo que os campos sejam exatamente o mesmo. Porquê? Porque se na query pusermos os mesmos nomes que o VeloKeep, podem fazê-lo, sem problema nenhum, mas depois no mapping file têm que criar o mapping, mesmo a dizer que este campo é aquele, este é aquele. Porque existem a tarefa de mapping,
e o fecheiro tem que existir, caso não exista, a pipeline não corre. Pronto, seguido para então o fecheiro de mapping. Criamos então aqui um fecheiro. Os nomes podem ser outros, estou a dar aqui exemplos. Pronto, e então indicamos então aqui que o centro, que é a chave da lista, poderia ser aqui, poderia ser o nome que quisesse. Imaginem que podia ser aqui Kiki, description, se viesse do outro lado igual. Pronto, estes são os campos que vêm da lista. O centro é a chave e que ignore on update, quer dizer que em caso de put, no caso de uma atualização de um registro, este campo não muda. E ele nem vai tentar mudar se tiver isto. Senão ele vai tentar e vai dar erro porque este campo é reservado. A chave não pode ser editada. Por isso é que nós temos que meter sempre esta configuração. A descrição é direta. O ano é um user field. Quando nós criamos uma entidade de extensibilidade, no ValueKeep, o campo chave e descrição não são campos do utilizador. São campos da entidade de extensibilidade. São obrigatórios. Depois temos, não é obrigatória a criação, não é obrigatório o preenchimento no caso dos scripts. No caso dos campos que vamos adicionar, tal como eu ilustrei há pouco, aí sim são campos do utilizador. Estes são campos do utilizador, como o ano. Por exemplo, criei aqui o ano, que é o número, está visível. Podemos criar aqui regras, valor mínimo, valor máximo, sendo o número. Temos também o account type, que é apenas um texto. E temos, por exemplo, aqui o external ID, que eu quis adicionar para ter o ID que vem do caso da lista. Como podem ver, ainda não foi nada sincronizado. E então, e depois no campo exactive, mandamos aqui o valor por defeito true. Quer dizer que o value que precisa deste campo e nós por defeito mandamos logo a dizer que está ativo. Mas poderíamos trazer este campo com base de uma expressão ou até mesmo com base neste campo aqui. Eu é que estou a mostrar um exemplo de todas as possibilidades que existem. Pronto, gravando então este fecheiro, guardando na localização correta, que está aqui. Não esquecendo que é sempre fecheiro JSON. E depois temos aqui então o resto da configuração. No ValueKeep, uma custom entity. Neste caso, o nome final é o nome que vocês criaram. Por exemplo, eu criei um Cost Centers e ele criou a entidade Cost Centers, por isso a API vai para Cost Centers. Nós também temos no integrador, eu inicialmente falei, nós temos uma collection na pasta de instalação, é o Keep Integrator. Temos aqui nos samples uma collection do Postman. Já com integrações com o Softland, com a V10, são a ligação às listas da V10 e inserções de documentos. E depois temos aqui também a collection e no caso do ValueKeep V2, ValueKeep V3. Pronto, a collection para o ValueKeep V3, aqui, vou aqui ilustrar, em que nós temos aqui, módulo a módulo, temos aqui as possibilidades, os métodos que o ValueKeep Integrator utiliza. Não quer dizer que não vai existir mais métodos no ValueKeep. Podem aceder à documentação da API do ValueKeep, que vai ter mais métodos. Mas com isto nós já estamos aqui a dar aqui um forcing para uma possível integração de algum partner ou etc. Tenha aqui os métodos sem ter que andar a pesquisar na documentação. Nós estamos a dar já aqui todos os métodos. Como podem ver, famílias, marcas, modelos, peças. Temos aqui praticamente o produto ValueKeep, entradas de estoque, saídas. Temos aqui também reportar custos, OTs e as Custom Entities, tal como eu já disse. Uma Custom Entity, como tem que ser Custom Entities barra o nome que foi criada a entidade. Está aqui. Volto. System, Custom Entities. Está aqui. Cost Centers. É a chave que está ali.
Pronto, concluindo, passamos então a estrutura é sempre esta. Handler 1 é o get, neste caso, é um reader. Handler 2 é o mapper. Handler 3 é a inserção. Como aqui estamos a falar de uma entidade custom, nós temos que usar o user table writer. Atenção a isto, faz diferença. Se não for uma entidade de extensibilidade, é VK3 table writer. Como é de extensibilidade, tem o user table writer. Atenção a isto, tanto para aqui como se fosse o contrário. Se fosse uma entidade do Primavera de criação de tabelas do utilizador, tinha que ser o V10 user table writer. Atenção a este pormenor. Depois temos aqui o Handler 4, neste caso 4 e 5, eu estou a fazer auditing para os dois lados. E depois temos o 6, que é o hashing na origem. Como este é um registro que vai da V10 para a VK3, para o VeloKeep 3, versão 3, vai inserir na origem, é de onde vêm os registros, vai atualizar este campo target hash. Pronto, vamos então correr o integrador. Para correr o integrador, basta então abrir na pasta VeloKeep-integrate, foi instalado o integrador, e temos aqui o executável da aplicação. Pronto. Este painel aqui é apenas para quem está a fazer a integração. Depois dela feita e tudo mapeado, nós temos aqui nos tools uma ferramenta que é para automaticamente executar numa tarefa em background o integrador, para não ter que alguém entrar aqui e fazer executar, etc, etc. Ele automaticamente arranca o processo. Pronto. E estamos a dar aqui duas possibilidades, que é, se a instalação foi feita de forma manual, ele instala no C:/program files /VeloKeep, usar este, basta chegar aqui, botão direito, Run with PowerShell. Se estamos a instalação foi feita pelo Deployment Center, tem que usar este, Run with PowerShell. O que é que isto faz? Ele vai executar em background o processo, e este processo que está a executar aqui vai executá-lo em background no Windows, como uma tarefa em background. E para se quiserem desinstalar ou apagar ou parar o VeloKeep, tem aqui a possibilidade, que é o Service Uninstaller, que vai parar a tarefa do VeloKeep. Podem também ver o que é que isto faz. Isto apenas procura a diretoria onde está instalado o VeloKeep Integrator e vai fazer run ao serviço que é o executável do VeloKeep. Se por algum motivo instalarem o VeloKeep numa outra diretoria, têm que vir aqui e mudar a diretoria. Por exemplo, imagina que tem um disco D. Pronto, têm que alterar aqui, em vez de ir buscar, neste caso, ao WinPad, que é o C, têm que pôr D, etc. Isto é o default. Nós damos aqui até duas hipóteses, que é, se for pelas duas instalações possíveis, o manual seguinte, ou neste caso o Deployment Center, instalar através da lá, que vai para a pasta Primavera. Pronto, temos instalado, arrancamos, vamos arrancar então o integrador. Vou só confirmar as pipelines que têm aberto, só para confirmar que não tem aqui mais nenhuma. Estão todas a false. E está aqui a Cost Center a true. Portanto, vou só terminar estas e a seguir arranco com estas. Sempre que atualizamos, outra questão, sempre que atualizamos
o fecheiro integration.config temos que voltar a parar e arrancar, porque o fecheiro é guardado em sessão. Pronto, ao executar, ele arranca faz o login, arranca com o centro de custo. Aqui o primeiro pedido é um bocado lento, eu estou numa máquina virtual. Pronto, ele faz aqui então o primeiro pedido, faz o cálculo do hash, como podem ver, adiciona o hash em todo e começa a fazer posts no value keep, registro a registro. Como o registro não existe, ele faz posts. Se existisse, ele fazia puts. Pronto, e podem ver no value keep, ele está a começar, estão aqui os registros a começar a aparecer. São 30, pronto, já fechou. Pronto, completou, fechou. Isto, pronto, temos aqui uma pipeline bem conseguida. Fizemos aqui, podemos também alterar um registro e voltar e ele faz o put como existe, é exatamente a mesma coisa. E também podem ver que a lista no Primavera, está aqui, como não tinha, neste momento vai ter 0 registros. Porquê? Porque eles já foram integrados, os registros já estão integrados. E se viemos aqui fazer então uma query, ver aqui, vamos ver que o source e o target são exatamente iguais. Quer dizer que o sistema identifica que o registro no RP está exatamente igual no value keep e por isso não volta a sincronizar e a lista está vazia. O processo de integração do RP Primavera com o value keep é desta forma. São listas que indicam registros, se vão para integrar ou não. E depois tem mapeamento do registro de um lado para o outro. Se quiserem forçar o reenvio de um registro, pronto, podem simplesmente, por query, alterar o target hash, metê-lo a nulo e ele volta. Pronto, no momento em que arranca o integrador, ele faz o calc em hash, vê que é diferente e volta a meter o registro na lista para sincronizar e tenta sincronizar novamente. Pronto. Pronto. A nível de auditing, nós temos 2 níveis de auditing. Temos no Primavera, inicialmente falei, nós temos aqui já esta lista. Nós temos aqui então uma primeira lista em que nos indica as pipelines. Já foram feitas várias, por isso é que aqui tem vários registros. Esta conta Primavera já foi muito testada. Pronto, eu vou mostrar o exemplo que acabamos de fazer. São os cost centers, estão aqui. Pronto, está aqui o registro que foi de value keep V10 para VK3 e temos aqui que a conta foi 802.140, que é a conta que eu estou a usar. Pronto. Na mesma lista, temos uma lista de pipelines, temos uma lista do resumo da última execução e temos uma lista final que dá detalhes sobre a execução. Pronto. A segunda lista de resumo, deixa-me só atualizar a lista. Cost Centers, deixa-me só procurar aqui a lista dos Cost Centers, está aqui. Pronto, nós temos aqui então, por exemplo, foram 30, está aqui o último inserido, isto guarda por o número da sincronização. A primeira sincronização foi este registro e a entidade de origem era esta e a entidade de destino ficou com o mesmo ID. Eu podia ter mudado o ID, ter indicado que no value keep ficava 11 e no RP ficava 2011, pronto. Aqui como, pronto, isto é a entidade que foi construída na lista. Pronto, e ele indica que de um lado e do outro, pronto, foi isto e não deu erros. Pronto, isto, registro a registro. Este para o detalhe. Para o caso do resumo, esta aqui é mais interessante, a nível do técnico, que pode ver então, no caso dos centros de custo, aqui, podemos ver que pronto, já foram vários testes. Esta foi a sincronização número 560, em que lá está, não houve nenhum erro. Não houve nenhum erro. Pronto. A nível do value keep, eu como fiz
auditing para o ValueKeep também, e eu recomendo o ValueKeep. Não faria sentido dizer outra coisa. Ilustro. Aqui nós temos então aqui o auditing para o V10 e o auditing para o ValueKeep. Está aqui. No ValueKeep nós temos então aqui um perfil nos utilizadores. Só tem este perfil, só pode aceder este perfil quem tiver o integrador, o add-on ValueKeep Integrator. Temos aqui um perfil integrador. Por exemplo, o meu utilizador tem um perfil administrador e integrador. Pronto, com este perfil eu consigo então mudar para o perfil integrador. Pronto, na área de integração nós temos pronto, aqui um gráfico. Só este mês foram 62 integrações para esta conta é recente, por isso também não vamos ter mais, senão tínhamos aqui mensal, as integrações mensais durante o ano todo. Pronto. E temos aqui então no menu a possibilidade de ver exatamente a mesma informação. Nós temos aqui as pipelines, neste caso foi esta, a pipeline que houve, em que tem o schedule time every 5 minutes, foi o que eu configurei no scheduler. E temos então o sumário, quer dizer que houve 30 registros com 0 erros. E temos então o detalhe que nos indica, aqui é que é interessante ver os registros. Por exemplo, isto claro que é mais técnico, isto também não é para o utilizador do ValueKeep, é para a pessoa responsável pela integração, que tem que ser alguém mais técnico, em que pode ver o status, que é o status code de um pedido, que é o 201, que é o created, que foi criado, o objeto enviado foi este, pronto, nós conseguimos ver se aumentarmos, pronto. O objeto enviado, e se tivesse um erro, era apresentado aqui o erro. Pronto, e com isto também podemos filtrar por data, podemos aqui também ter aqui filtros por data, etc. Pronto. E relativamente ao auditing, nós temos aqui uma área que no futuro o integrador será 100% cloud e será nesta área que, pronto, será configurada as pipelines e não no fecheiro como aqui identificamos. Esta área aqui será automaticamente toda configurável ali pelo perfil. É essa a ideia do futuro. Pronto, seguido, nós temos aqui, por exemplo, os cost centers, mas agora vamos então meter os demos, os dados todos a sincronizar. Não queremos só dar aqui um exemplo simples, vamos meter aqui tudo para sincronizar. Por acaso não validei. Esta conta já tem imensos dados. Por isso pode haver aqui alguns erros de... Pronto, os dados mestre, por exemplo, idiomas, países, moedas. Este não faz sentido. Já tem tudo. Pronto, famílias, subfamílias, warehouses. Pronto, vamos meter então o ValueKeep a correr. Eu esqueci-me de desligar o cost centers. Ele, como é uma pipeline, uma sequência diferente, ele arranca ao mesmo tempo. Como puderam ver, arranca. Se quisermos meter sequências do género, sequências tipo, por exemplo, corre isto, corre esta e depois corre aquela, lá está. Foi o que eu falei inicialmente, que nós tínhamos a parte do worker, que tínhamos de definir um sleep time em que ele não corria diretamente a segunda, fazia só depois. Pronto, penso que já está integrado. Só ver aqui. Pronto, ainda está a inserir registros. Neste momento, visualmente estamos a ver que está a inserir as peças. Arrancou aqui com o inventário. Agora está a inserir as peças. Deve ter aqui imensos. Pode alguma outra dar erro por algum dado apagado e mal criado, por exemplo. Bom exemplo para vermos já a seguir.
caracteres especiais, que depois no mapeamento podemos tratar. Lá está aqui. A parte aqui tem um ponto. Como eu já disse inicialmente, o ValueKeep é sensível ao ponto. Nós tínhamos de fazer, neste caso, neste mapeamento, tínhamos que substituir o ponto por o underscore. E este erro já não daria este erro. Para os outros, como podem ver, não tem. Pode ser um erro conhecido. Pronto, a nível de auditing, vamos ver aqui mais umas pipelines, utilizar, ou podia só utilizar a lista. Pronto, vamos ver aqui já mais algumas. Famílias, subfamílias. Neste momento, nos modelos houveram aqui 3 erros. As peças ainda está a importar. Só no final, quando houver o auditing, é que vai aparecer aqui. Por exemplo, conseguimos ver aqui também o técnico, conseguirá ver aqui o que é que deu erro. Por exemplo, no caso do modelo, está aqui bem explícito, o da field model, que é a chave, não pode ser mais superior a 20. Nós também no mapper conseguimos, ou na lista, neste caso, conseguíamos meter um máximo de 20 caracteres para o código. No ValueKeep é mesmo assim, uma chave tem um máximo de 20 caracteres. Pronto, e aqui fazíamos esse tratamento. Lá está, no RP essa condição não existe e por isso permite chaves longas. Pronto, mas aqui conseguimos ter todo o controle da integração, quantos registros foram integrados, quantos geram erro, e num futuro possivelmente criar alarmísticas sobre isto, e-mails, etc, notificações. Pronto, vamos validar só se ele terminou. Ele não está a executar. Foram imensos registros. Eu no Primavera podia ter limitado a nível das peças. Só identificar aqui. Não tem muito gente grande. Bom, a nível do auditing, como eu já falei, temos então duas situações. No caso do Softland, só temos o ValueKeep. E no futuro, outras integrações, com o CSV, o SCADA e outros RPs, como o Econ, etc., será apenas o ValueKeep. Por isso, existe aqui uma parte da auditoria com o Primavera, caso a pessoa queira, o parceiro, queira gerir os dados pelo Primavera, porque o Primavera possibilita aqui criar basicamente criar aqui uma árvore de pesquisa e fazer aqui gráficos sobre registros. Isso já é uma componente mais técnica e até imprimir os dados finais. Portanto, isso é uma componente mais técnica que o Primavera tem essa possibilidade. Pronto.